O espírito foi criado por Deus e desde a sua criação ele tem vindo a evoluir. Nós começamos por ser espíritos simples, mas já tivemos várias experiências, bastantes vidas, nas quais fomos adquirindo conhecimento. Nesta vida que nós temos atual, já temos uma bagagem, essa bagagem não é perdida, o caminho é sempre numa única direção, neste caso para a frente. E então tudo aquilo que pudermos adquirir nesta vida vai nos ajudar no nosso caminho de evolução, mas continuamos sempre a ser espíritos. Um espírito encarna na Terra ou em outros mundos com o objetivo de poder aprender. Cada vez que nós fazemos então uma vinda à Terra ou um outro mundo onde já tivemos, na Terra não tivemos só, este não é o único planeta onde nós tivemos, mas cada vez que nós encarnamos temos um único propósito: aprender e corrigir também erros anteriores. De qualquer maneira, nós, quando reencarnamos, trazemos sempre um propósito reencarnatório, ou seja, antes de reencarnar, nós pedimos que nesta vida que vamos então começar, nós queremos corrigir determinados problemas que temos. E então, nós, quando reencarnamos, quando nascemos, vamos nos encontrar com pessoas que temos afinidade ou não. Mas numa situação em que nós trazemos algo para resolver com uma pessoa que foi, por exemplo, um inimigo, numa próxima vida nós temos que ter algo a nível do sistema que nos bloqueie esse conhecimento, porque, como é de calcular, se eu soubesse, por exemplo, que um determinado inimigo que eu tive numa outra vida aparecesse agora, por exemplo, como meu filho, era difícil realmente amar um filho e odiar ao mesmo tempo porque eu relacionava com outra vida. E então nós temos realmente esse processo, esse sistema de bloqueio. Os espíritos estão por toda a parte. Nós não temos essa capacidade de os ver. Mesmo que tivéssemos essa capacidade, ou seja, fosse permitida a todas as pessoas vê-los, nós teríamos muita dificuldade de gerir a nossa vida, porque era complicado primeiro distinguir quem é que estava encarnado, quem é que era palpável e quem estava desencarnado, ou seja, quem estava em espírito. Realmente existem pessoas que conseguem vê-los, mas não os conseguem ver sempre, mas eles estão em toda a parte. Eles podem nos acompanhar no dia a dia, podem influenciar a nossa vida, mas também existem espíritos que já estão num outro plano, ou seja, que estão no plano espiritual. Quando um espírito desencarna, ele tem duas possibilidades: ou vai para o mundo espiritual, para o plano espiritual, ou vai para uma zona mais densa que tenha a ver um bocadinho também com a vibração que tem. Ou seja, vou passar-vos a explicar. Vamos imaginar que durante a vida eu levei uma vida reta, levei uma vida espiritualizada, ou seja, procurei a nível espiritual evoluir, compreender as coisas, não fui uma pessoa muito materialista. E então, quando eu passo para o plano espiritual, eu sigo o meu caminho. É como se eu tivesse apanhado um transporte e sigo a minha vida de uma outra forma, mas sigo a minha vida. Mas pode acontecer o contrário. Existem aqueles espíritos que, pela sua vibração baixa, pela forma como também encararam a vida ou a forma como foram para os outros, quando passam então para o plano espiritual, têm uma vibração baixa, então vão para zonas mais baixas, mais densas. Mas também pode haver, dentro desses que não levaram uma vida de entendimento a nível espiritual, levaram uma vida muito material, continuam aqui. E então eles continuam ligados às pessoas com quem viveram, à casa onde viveram. Alguns não compreendem que desencarnaram, mas alguns até compreenderam que desencarnaram, mas não aceitam. Ou seja, querem continuar ali. Para eles, a vida deles é aquela. Às vezes fazem-me a pergunta se eu não tenho medo de espíritos. Bem, se através do estudo eu entender que os espíritos são irmãos igual a nós, que não têm a parte física, material do corpo, mas continuam num outro plano, mas enfim, como espíritos, se eu aceitar isso, para mim é normal. Também me perguntam se não tenho medo de os ver. Bem, ver um espírito parte do princípio que se eu aceitar que é um irmão igual a mim, eu estou a ver um irmão igual a mim. Agora, não vamos é também ter aquele medo, não vamos pensar como nos filmes, em das casas assombradas em que existem espíritos e que nos assustam. Nós vamos
não vamos pensar assim, porque a partir do momento em que nós estamos a pensar assim, nós estamos a baixar a nossa vibração. E não se esqueçam o seguinte: quanto mais alto vibrarmos, maior serão, mais alto, espíritos mais altos, de mais alta vibração, se vão chegar ao pé de nós para poder até nos ajudar. Agora, a partir do momento em que nós vibramos baixo e que vibramos, por exemplo, que temos medo e que temos até, pronto, receio que nos possam fazer alguma coisa, nesse nível de vibração, nós estamos a puxar para o pé de nós espíritos que vibram ao mesmo nível e eles gostam de fazer mal. Obrigado, amigos, pela disponibilidade de assistirem a mais este vídeo. Obrigado, amigos, pelo vosso apoio, por gostarem do nosso trabalho. Nós estamos aqui sempre disponíveis para ajudar, através do conhecimento que divulgamos. Qualquer situação que precisem, qualquer apoio, podem contar connosco. E, acima de tudo, não tenham medo. Muito obrigado, amigos.